Retornamos. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a queda da pressão arterial. Então, conversamos sobre a hipertensão, né? Hiper de alto. E agora nós vamos falar sobre a hipotensão, que é a queda dessa pressão arterial, tá? Bom, primeiramente, primeiro fator que nós vamos estudar aqui, que nós vamos aprender. Diferente da hipertensão arterial, a hipotensão não é uma doença. Então, muitas vezes a pessoa fala para mim, né? Ai, Mariana, eu tenho a pressão baixa. Será que isso é perigoso, né? Será que ela vai causar um problema? Eu preciso tomar um remédio, tomar um medicamento? Então, vamos lá, tá? Os valores de pressão normal, né? A maioria das pessoas já sabem isso, né, gente? Que é 12/8, é o que a gente chama de pressão ótima. Fala que, nossa, tá boa, pressão ideal ou pressão ótima. Mas alguns indivíduos, né, eles vão ter naturalmente a pressão um pouco mais baixa e quando a pessoa vai lá aferir, tá, né, 9/6, tá 10/8, tá? E esses valores, muitas vezes, eles vão estar aparecendo ali na hora que a pessoa vai medir a pressão, vai aferir a pressão, só que a pessoa não tem sintoma nenhum. Ela tá bem, ela realiza suas atividades, ela não vai ter nenhum outro sintoma associado, tá? Nesse caso, a pressão tá ok, não tem necessidade de fazer um tratamento complementar, a pessoa vai conviver bem com essa pressão e não é motivo para maiores preocupações, tá? Ou seja, essa hipotensão, ela nem sempre é prejudicial e nem sempre vai estar associada a problemas de saúde, tá? Então, a partir de 9/6, né, a pressão já é considerada uma pressão baixa, mas ela só vai ser prejudicial à saúde, tá? Se ela tiver ali a pressão que a gente chama de diastólica menor que 4, ou seja, né, ali 8/4, a gente já sabe que é uma pressão que pode ocasionar um problema, tá? O sangue que tá fluindo ali naquela artéria, né, com essa pressão que tá baixa, pode estar sendo insuficiente, e nesses casos é indicado um acompanhamento médico. Porém, se a pessoa tem ali um 9/6, um 10/8, né, um 11/8 e tá ali tudo bem, tá normal, tá vivendo sem nenhum sintoma, não é motivo para preocupações maiores. Agora, em algumas situações, tá? Até mesmo os indivíduos que são normotensos, que têm a pressão normal ali, podem apresentar uma queda da pressão, tá? Então, assim, às vezes, né, a gente tá tranquilamente vivendo e por algum fator ou outro, como essas causas que estão nesse quadro, pode apresentar uma queda da pressão arterial que pode vir associada aí de alguns sintomas como fraqueza, mal-estar, tontura, às vezes até desmaio. Então, causas da crise ali de hipotensão arterial, da queda da pressão. Fala, a pressão caiu. Primeiramente, calor excessivo em dias quentes. Então, né, aquele calor muito excessivo, geralmente ele já traz uma sensação de moleza, de cansaço, porque o calor ele promove uma vasodilatação das nossas veias e artérias. Isso faz, né, com que as nossas veias relaxem e aí aquele fluxo sanguíneo ali ele fica um pouco mais lento. Essa pressão acaba sendo um pouco diminuída. Jejum prolongado pode fazer aí a pressão cair. Quadros de desidratação, tá? Então a pessoa quando está desidratada, baixo consumo de líquido ou exposição solar intensa, né? Exercício físico muito intenso ali pode gerar um quadro de desidratação. Ou alguma outra situação, por exemplo, a pessoa está com diarreia, vômito e desidrata. Essa desidratação, né? A falta de líquido ali no organismo pode provocar a queda da pressão. Hipotensão postural, essa aqui é clássica e muito observada em algumas pessoas, tá? Que a pessoa às vezes está tranquila, sentada, né? E ou levanta bruscamente ou muda de posição e a pressão cai. Então, é o que a gente chama de hipotensão postural. Quadros de hemorragia intensa, e nós já estudamos hemorragia, né, gente? A hemorragia intensa, que é ali
um sangramento intenso do organismo da pessoa, seja ele interno ou externo, pode levar à queda da pressão arterial e nesse caso aqui pode ocasionar um choque hipovolêmico. Então, em caso de hemorragia, já se trata aí, né, de uma emergência. Alguns tipos de anemia, estado de gravidez, alguns medicamentos também levam à queda da pressão arterial e fortes emoções. Então, dentro desse quadro que eu trouxe aqui para vocês, nós temos as causas, né, daquela queda de pressão arterial que às vezes a pessoa tem e sente um pouco mal, vem acompanhada de alguns sintomas. Quais são esses sintomas, né? Então, aquela hipotensão que eu falei para vocês, que a pessoa vive bem, né? A pressão tá um pouquinho mais baixa, mas ela vive bem, normal, né? Geralmente ela é assintomática e não vai causar nenhum desconforto. Mas quando a pessoa tem a queda brusca da pressão arterial, tá? Ela pode vir com outros sintomas, como a sonolência excessiva, e aí vem acompanhado de bocejo, uma sonolência, cansaço, fraqueza, vertigem, sensação de desmaio, então a pessoa fica prestes a desmaiar, suor frio, visão embaçada ou escurecida, sede excessiva e dor de cabeça, pode nos dar indício de que a pessoa está tendo ali uma queda dessa pressão arterial, tá? Bom, e o que a gente faz quando a pessoa está ali tendo uma crise, passando mal, que a pressão está caindo? O que nós vamos fazer? Quais vão ser os primeiros socorros? Eu vou dar sal debaixo da língua da pessoa? Isso aqui é clássica, né? A pessoa geralmente tem a pressão mais baixa e aí eu vi pessoas até que andavam com um vidrinho de sal dentro da bolsa. Eu já adianto para vocês que isso não é tão necessário. Vamos ver aqui nossos primeiros socorros. Bom, se a pessoa está de pé, está sentindo que está passando mal, que pode ser decorrente de uma queda de pressão, que tem esses sintomas do quadro anterior associados, nós vamos deitar essa vítima com as pernas elevadas, né? Então, lembra lá do primeiro socorro de desmaio, que a gente deita a vítima e eleva as pernas acima do nível da cabeça e do coração? Aqui também nós vamos fazer isso, porque isso vai promover uma melhoria da circulação sanguínea, tá? Antes dessa vítima se levantar, nós vamos deixá-la sentada por no mínimo 2 minutos. Então, né, para não causar aquele mal-estar da hipotensão postural, de levantar bruscamente, sentada no mínimo 2 minutos. Se tiver com tonturas, colocar a cabeça entre as pernas pode ajudar. Então, abaixar a cabeça, colocar a cabeça entre as pernas. Isso também alivia o mal-estar. Evitar que a vítima caminhe ou faça movimentos bruscos até essa pressão normalizar. Afrouxar as roupas, tá? Aqui nós podemos oferecer, né? Se a vítima não estiver dando sinais de inconsciência súbita, de que vai desmaiar, água em pequenos goles. Se ela estiver em jejum, inclusive, a gente viu que o jejum é uma das causas da queda de pressão. Nós podemos oferecer, né, água de coco, suco de frutas, bebidas isotônicas, né, como aqueles Gatorades que vendem no mercado, promover aí uma hidratação nessa pessoa, tá? Remover a vítima de aglomerações locais muito quentes e abafados, preferir locais com boas ventilações, porque o calor a gente já viu que ele pode causar essa queda de pressão. E se a vítima desmaiar, a gente segue as orientações do desmaio. Então, aqui consiste basicamente, né, em tentar fazer essa vítima melhorar um pouquinho a circulação, ao mesmo tempo que ela repousa, tá? Pode dar aí uma água, se ela tiver há muito tempo em jejum, providenciar uma alimentação ali mais leve, até para evitar enjoo. Então, um biscoito, água, sal, um suco de fruta, para melhorar a circulação e, consequentemente, aliviar os sintomas da hipotensão arterial. Com relação ao que não fazer, gente, não é recomendada a administração de sal sublingual embaixo da língua em pessoas com queda de pressão arterial, tá? Então, aqui já foram feitos alguns estudos, viu que essa prática ela não melhora a pressão, não eleva rapidamente a pressão arterial como se acreditava anteriormente, né? E não há necessidade de administrar sal para a vítima. Podemos seguir as recomendações dadas lá no slide anterior, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha sobre queda de pressão. Lembrando que nem sempre essa queda de pressão ela vai
ser indicativo de alguma doença, mas se ela for persistente, vale a pena uma investigação médica para averiguar a causa. Espero vocês, então, na nossa próxima aula.